pauta 4, para tentar reduzir índices de abstenção, TSE aprovou medida que proíbe prefeitos de reduzirem frota de ônibus no dia da eleição. A decisão foi confirmada ontem durante a sessão administrativa da Corte Eleitoral. A norma aprovada pelos ministros determina que não ocorra a redução do serviço público de transporte coletivo de passageiros no próximo domingo, dia da eleição. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem desrespeitar a medida pode ser enquadrado em crimes previstos no Código Eleitoral. A medida prevê ainda que o poder público poderá criar linhas especiais para regiões distantes dos locais de votação e utilizar veículos públicos. Além disso, também pode requisitar veículos adaptados para o transporte, como ônibus escolares. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou a importância da iniciativa para garantir a aplicação de políticas públicas que facilitem o acesso às sessões eleitorais. Um dos direitos instrumentais mais importantes para o exercício do mais importante direito político, que é o direito de votar, é o transporte. Nós sabemos que grande parte da abstenção nas eleições se dá exatamente, porque algumas pessoas não têm o dinheiro para o transporte, e dois, porque em algumas localidades não há o transporte necessário. Por isso é importante que o Tribunal Superior Eleitoral possa permitir que os estados, os municípios estendam essa possibilidade do transporte com linhas específicas, com requisição e inclusive com a gratuidade. A média de abstenção em todo o país no primeiro turno ficou em 20,91%, mais de 30 milhões de eleitores. Eu queria saber qual é o dado a fonte do dado do Alexandre de Moraes, que a maioria das pessoas que não votam faz isso por falta de transporte. De verdade mesmo, queria saber o dado. Confirmando o dado, veja, então a Justiça Eleitoral falha. Qual que é a regra? A pessoa tem que se alistar perto de casa. Não é essa a regra. Não é isso. Você vai lá atualizar seu cadastro e coloca uma escola ou ponto de votação mais perto da sua casa. Então, em tese, são distâncias pequenas, né, que não necessitaria tanto assim de transporte para serem vencidas. E continuando com essa questão, fizeram já isso no primeiro turno, a média ficou a mesma. A média histórica no Brasil é de 20% de abstenção há alguns anos. Então, já deram hoje de graça no primeiro turno, não adiantou. Né? As pessoas, em tese, votam perto de casa. Para outras obrigatoriedades, por exemplo, aqui, o adolescente que vai se alistar no serviço militar, é obrigatório fazer isso. Ele ganha passagem de graça? Não. É uma coisa da vida. A pessoa vai ter que fazer esse investimento no transporte. Mas, de verdade mesmo, qual que é a campanha que fala que os pobres não vão votar porque não tem dinheiro, enfim? Você respondeu aí mentalmente. Qual que é a decisão da Justiça? Atender o problema nessa campanha. Olha, de novo o TSE, Mark, entra numa política, na esfera de uma decisão que não é dele. Quem cuida e gerencia o transporte público são os municípios. Quando você traz uma decisão do TSE querendo impor aos municípios algo sobre a gestão, sem dizer de onde vai sair o dinheiro, como vai funcionar, sem ter os dados, como você perguntou, de onde que ele tirou isso? Tirou da cabeça. Tirou da cabeça. Tá? Então, assim, você tem de novo o TSE extrapolando o seu poder e competência. Quem cuida são os municípios, quem paga são os municípios. Cada município tem um contrato diferente. Mas não, daí eles resolvem, Mark, intensificar isso, ameaçar de punição. Se eles já tinham isso em mente, lá no começo da eleição, no planejamento da eleição, por que eles não implementaram nada antes? Agora virou importante estar ameaçando os municípios na semana da votação. Quer dizer, virou importante agora. Agora que ganhou essa centralidade que o presidente do TSE precisa vir a público, cobrar resolução, ameaçar. Faz sentido? Faz sentido nenhum. Então, assim, mostra um despreparo, mostra em alguns momentos, inclusive, um certo desespero, Mark, para tentar construir de qualquer forma uma mudança no cenário. Você falou da estabilidade do índice de abstenção, é verdade. E esse índice ele cresce desde 98 por outros fatores. Por outros fatores, não tem correlação exclusivamente com essa questão do transporte. Pelo contrário, mostra que várias regiões, inclusive mais ricas, têm problema disso. Então, assim, de novo, é uma interferência em competência de poderes distintos que o TSE não se cansa. Mas, de novo, essa vontade, esse apetite autoritário, ele só cresce. Quando ele não é contido, esse apetite, ele cresce, cresce e cresce cada vez mais. Se ninguém fizer nada, tende a avançar ainda.